Olá, hoje vamos falar sobre Pai Rico, Pai Pobre, esse livro que mudou a vida de tanta gente. A maioria dos profissionais do mercado financeiro provavelmente tiveram uma grande influência desse livro e também as pessoas bem-sucedidas normalmente tiveram influência desse livro. Assim, como eu também tive uma influência muito forte, esse livro foi uma virada de chave na minha vida, porque também foi o primeiro livro que eu li, recomendado por um professor na faculdade, sobre finanças, e isso mudou completamente a minha visão sobre o mundo. Então, eu realmente recomendo que você leia, é um livro muito bom e também vou deixar o link dele aqui embaixo para que você possa estar adquirindo. Se você não leu, leia porque é muito bom. Mas qual a ideia contida nesse livro que transforma tanto a vida de tanta gente? Bom, o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele traz o pensamento dele sobre a reflexão que ele teve dos pensamentos de dois pais diferentes, mas na verdade não eram dois pais. Ele teve o pai dele biológico e o que ele considera pai por ter ensinado tantas coisas a ele, que na verdade é o pai de um amigo. E quem é o pai pobre e o pai rico? Bom, um pai tinha PhD, uma carreira consolidada, ganhava muito bem, e o outro não fez faculdade, abandonou o ensino médio, e mesmo assim, o que não fez faculdade, o que não seguiu uma carreira acadêmica, foi o pai que deixou milhões de herança para sua família, e o pai que seguiu a carreira acadêmica e tinha PhD foi o pai que deixou muitas dívidas. Então, por isso ele chamava de pai pobre, mas não é pobre como a gente conhece, como a gente costuma chamar, né? Na verdade, ele chama de pobre pela mentalidade e não pelo tanto de dinheiro que ele ganha, porque ele ganhava bem. E o pai dele biológico era o pai dele que ele chamava de pobre por conta dessa mentalidade. E o pai do amigo dele foi o pai que ensinou sobre riqueza e mentalidade para o Robert. Logo, esses dois pais que ele teve, que tinham uma visão completamente diferente, fez com que o Robert refletisse muito sobre como que ele ia encarar a vida, tá certo? E é lógico que ele teve muito mais influência do pai rico por ele gostar muito dessas ideias e realmente funcionar. Mas aí, o que tinha de diferente na mentalidade do pai rico? Bom, enquanto o pai pobre falava para ele estudar, se dedicar aos estudos, né, seguir uma carreira acadêmica, e trabalhar duro pelo dinheiro para poder ter dinheiro, o pai rico falava justamente mais ou menos o inverso, né? Falava que não deveria trabalhar duro pelo dinheiro, trabalhar para aprender, mas o dinheiro você tinha que fazer ele trabalhar para você, o que é um conceito muito interessante. Fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar por dinheiro, que é uma péssima ideia, na opinião do pai rico, tá certo? Essa diferença de mentalidade explica muita coisa sobre como as pessoas, no geral, também encaram a vida financeira e acabam tendo um padrão mental que vem dos pais, que tem a mentalidade pobre e é passado de geração em geração. Essa programação de pensar no dinheiro para adquirir bens materiais e não no dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa é a grande questão. E o principal conceito desse livro, que dá para tirar muitos aprendizados, é sobre passivos e ativos, que é diferente da visão contábil que temos aqui no Brasil e também lá fora. A visão do Robert sobre ativos e passivos é o que realmente há de mais precioso nesse livro, e é um conceito bem simples e que eu vou te explicar agora. E aqui, por exemplo, eu vou mostrar na tela do meu computador os quadrantes no qual Robert Kiyosaki explica no livro, né? Você tem a receita e as despesas, esses dois quadrantes a maioria das pessoas conhece, certo? E aqui embaixo, passivos e ativos. As pessoas não pensam nesses quadrantes de baixo, pensam somente nas receitas e nas despesas. Mas por que é importante pensar nos passivos e ativos? Bom, porque é isso aqui que vai definir se você vai ter mais receita ou mais despesa. Como assim? Por exemplo, receita, salário, certo?
com o seu salário você compra passivo ou ativo? Se você compra passivo, casa, carro, tudo que se deprecia e perde valor, você vai ter que manter esses passivos e vai te gerar despesa. Passivo é tudo aquilo que gera despesa e ativo é tudo aquilo que gera mais receita. Então, o que os ricos fazem? Eles recebem o salário ou qualquer receita que seja de negócio, salário, enfim, toda a receita pode vir de aluguel, de dividendos, salário, ou de lucros. Eles compram ativos, negócios, investem em ações, em royalties, ou, enfim, coisas que vão gerar mais receita. Então, com mais receitas, eles compram mais ativos e só depois eles pensam no passivo. Depois que os ativos já geraram uma receita suficiente para você poder usufruir de passivos. Então, o primeiro foco deve ser nos ativos, porque eles vão te gerar mais receita automaticamente e você aí consegue aumentar os seus passivos, certo? Não é questão de não ter passivos e ter só ativos. É claro que a gente é impossível, a gente sempre tem passivos, né? Uma roupa é um passivo. Então, a grande questão é ter mais ativos do que passivos. Focar realmente em ter geradores de renda e não tomadores de renda. Por exemplo, aqui, exemplo de despesas, né? Impostos, ou seja, carro gera impostos, casa gera impostos, custo de moradia, de manutenção, tudo isso são despesas que são geradas pelos passivos, ok? Logo, quem são os ricos? Os ricos são aqueles que possuem mais ativos do que passivos e usam as receitas para acumular mais ativos ainda, formando aquela bola de neve positiva e que os tornam cada vez mais ricos. E os pobres, ou a classe média, possuem mais passivos do que ativos, usam as receitas para acumular mais passivo. Então, a grande lição que fica é que tenha calma na hora de comprar passivos, né? Os conselhos que a gente recebe dos mais velhos, dos nossos pais, dos nossos avós, normalmente, compre uma casa, compre um carro. E eu não sou contra isso, né? Comprar sua casa, comprar seu carro, acho que são boas realizações, mas é preciso ter cautela, verificar a sua situação financeira antes. Talvez seja mais interessante você acumular ativos primeiro que te gerem uma renda confortável, para depois você pensar nos passivos, ok? Da forma, claro, que cada um tem a sua peculiaridade, enfim, isso é muito individual. Mas é importante ter essa noção para poder, na hora que você for tomar uma decisão, você pensar também nos ativos e no passivo. Bom, esse dinheiro aqui vai ser para um passivo ou vai ser para um ativo? Então, se você vai gastar com passivo, pense 2, 3 vezes antes de gastar com esse passivo, porque ele vai te gerar mais despesas e essas despesas acabam se tornando muito grandes, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que são consideradas pobres pelo Robert Kiyosaki são as pessoas que ganham seu salário, vão lá e compram coisas. Essas coisas são passivas porque elas vão deteriorando e geram mais despesas. E aí eles ficam acumulados em boletos para pagar as despesas dos passivos que ele comprou, porque ele não tem esse conhecimento, essa noção financeira de se organizar e comprar ativos primeiros para depois você comprar passivos. Realmente eu acho que foi o livro que mudou a minha cabeça completamente, assim. Foi o primeiro livro que eu tive contato também de finanças pessoais e girou aquela chave dentro da minha cabeça e eu comecei a olhar o mundo de forma diferente, né? Eu comecei a ver todos os erros que as pessoas ao redor cometem e você começa a enxergar as coisas de uma maneira mais simples e que te favorece no longo prazo. Então, por isso, eu acho sim que é um livro muito bom e que vai com certeza agregar muito. Se você ainda não leu, leia porque vale a pena, tá certo? E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e também comente aqui embaixo sua opinião, se você já leu esse livro, sobre as ideias contidas ali, certo? Muito obrigado e tchau, tchau.